Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Caminho da Consciência. Meu nome é Cíntia Bedin e aqui nós discutimos todas as semanas sobre um tema das meditações que existem aqui no canal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, você vai verificar a meditação que falaremos hoje. Todas as semanas um tema diferente. E eu discuto esse tema com um grupo que acontece uma vez por semana. Por esse motivo, muitas vezes o meu olhar fica para você, mas também aqui com o grupo. Então, fique à vontade, curta, compartilhe, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Que a sua viagem em direção ao seu eu maior seja a melhor recompensa dessa encarnação. Namastê. Bom, então hoje a gente falou da meditação do ego e essência divina, né? E aí a pergunta que nunca quer calar: o que é o ego, né? Para vocês analisarem o que seria o ego. Vamos começar pela definição, que a definição mais simples de ego é como se fosse um núcleo, né? O núcleo da nossa personalidade. E ele é o princípio da organização dinâmica ali, ele é o diretor, ele é o avaliador que determina as nossas vivências e os nossos atos. Então, segundo Jung, quando a gente nasce, no comecinho da nossa vida, a personalidade ela é indiferenciada, ou seja, ela é um único núcleo. O ego ele ainda não está consolidado nesse momento, e aí, com o nosso desenvolvimento, o ego vai aparecendo e ele vai se formando. Então, ele vai se transformando numa estrutura mais consciente de si mesma. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, vão se formando divisões, porque aí a gente começa a escolher. Então, essa crença que eu gostei, esse movimento que eu fiz foi aceito, e aí a gente vai pegando coisas e formando ali o nosso ego. E ele vai deixando de ser aquela unidade inicial a partir da nossa relação com o mundo. E essas coisas que eu decido não colocar no meu ego vão caindo lá para o inconsciente. Então, a partir daí, o ego passa a ter uma consciência, ou seja, ele cria uma personalidade que nada mais é um corpo social, tá? É a nossa interface aqui com o mundo e é o corpo que a gente se apresenta para o mundo, que a gente se apresenta para os demais. O ego também é aquele que recebe as informações advindas do externo. Então, ele vai decodificar e interpretar, claro, pela minha visão de mundo, o que está acontecendo do lado de fora. E aí, o que acontece do lado de dentro é só o reflexo dessa interpretação que é feita a partir do ego. Então, muita coisa vai sendo descartada ao longo dos anos pelo ego à medida da nossa evolução. Geralmente por excesso de informação ou porque geralmente são coisas difíceis de enfrentar. E aí o ego não está disposto a fazer esses enfrentamentos e muita coisa ele vai seccionando e jogando lá para o inconsciente. Então são como peças, essas coisas que caem para o inconsciente, peças separadas de nós. E nós fazemos isso muito bem, né? Porque nós reservamos para o ego só o que é socialmente aceito. É aquilo que nós queremos que o outro acredite sobre nós. E assim a gente começa a se convencer da ilusão desse ego e acreditar que nós somos aquilo que o ego diz que nós somos. E aí a gente segue descartando e nos afastando da nossa verdade sobre nós, que é muito mais que o ego. Sendo assim, nós fazemos todo um caminho na direção do ego antes de acessarmos a consciência. E é assim mesmo, tá, gente? Faz parte do percurso. A gente primeiro precisa se identificar. Eu chego aqui, ganho um nome, sou filha de fulano e ciclano, minha família tem esses elementos, né? Aí eu vou crescendo, aí eu me identifico com determinadas pessoas e assim a gente vai criando e vai formando o nosso ego. E depois dessa formação inicial, a gente vai tendo a curiosidade de acessar um pouco mais a nossa consciência. Alguns sim, outros não. E então, uma vez que a gente acredita que esse ego é uma personalidade integral, a gente começa a acontecer um movimento que é assim, esse ego começa a se defender de tudo e de todos.
É como se ele não pudesse mostrar falhas, não pudesse deixar, ele é como uma proteção contra aquilo que ele quer proteger ali, uma proteção contra o que ele quer proteger, uma proteção contra o que ele gostaria de inibir, de esconder, né, para que a gente fique só na superfície. A superfície para o ego é mais agradável do que essa consciência profunda. E aí é praticamente o criador e a criatura, né? Nós somos aquele que cria o próprio ego, que é a nossa criatura, e a gente não quer, né? O ego não quer mostrar de fato o que ele tem ali por debaixo daquela armadura. E essa armadura, se a gente acreditar que ela é real, a gente passa vidas e vidas e vidas acreditando que só existe o ego. Então, nós passamos aqui, vamos falar só dessa encarnação, um tempo precioso das nossas vidas, polindo, dando brilho àquela armadura. E quanto mais tempo a gente fica ali, mais iludido sobre nós mesmos. E aí o ego não aceita ser questionado, nem convidado assim à análise de si mesmo. Ele se vê como uma estrutura fechada e pronta, sem convite de mudança. Até porque essa mudança destruiria o que o ego imagina ser, né? Acabaria com as ilusões do ego. Então essa personalidade convencida de que ela é aquilo que ela imagina ser, precisa defender toda a porção escondida que nós deixamos assim embaixo do nosso tapete, e então o ego vira ali um cãozinho de guarda, né? Evitando que a gente busque entrar em contato com essa nossa parte mais profunda, compreendendo e elucidando quem somos nós na essência mesmo da realidade. É um caminho invertido, né? O caminho avesso do ego. Então o ego é a nossa capa bonitinha, de quem somos por trás tem uma essência, mas é a nossa capa bonitinha. E é a nossa interface. Então eu costumo dizer, o ego não é ruim, o ego ele nos ajuda, né? A gente precisa dele para se manifestar. Só que, onde está o erro? Né? O erro é parar na ilusão de que nós somos puramente essa personalidade, quando nós somos muito maior que isso. Então acreditar que nós somos o ego é só um equívoco. E quando a gente aceita o desafio de olhar por debaixo da capa do ego, a gente começa a encontrar nossas sombras. É por isso que é tão difícil olhar, né? Só que as sombras, elas só têm um motivo, nos direcionar para a luz. E é um caminho sem volta, encontrou sombra, vai encontrar luz. Então, é o melhor dos caminhos, acredito eu. Então, o ego vai poder nos ajudar muito mais quando a gente se permite usá-lo para acessar o que tem debaixo dele, que é a nossa verdadeira essência. E dessa forma, a gente pode começar a caminhar em direção ao nosso verdadeiro eu. Então, quanto mais consciente de nós mesmos, menos o nosso ego se afeta, porque assim, quem se afeta, quem entra em conflito, quem cria ilusão de separativismo, quem cria as brigas nas relações é o ego. Porque o ego, ele é sozinho, né? Ele é algo único, egocêntrico, egoísta. Então, ele quer ter um local que seja, assim, um local único. Então, a essência divina, ela habita o coração de todos os seres e ela vai sendo esquecida e abafada enquanto a gente vai se desenvolvendo. E a gente tem que fazer esse caminho de retorno, né? E esse eu acredito que é o caminho que toda a humanidade está buscando. E a gente tem que aprender a sair dessas armadilhas do ego, né? E logo ali adiante a gente pode escolher, porque o ego pode nos dominar. Se a gente deixar, ele domina mesmo, né? Então, em algum momento, nós estaremos ali diante do convite para acessar a nossa consciência. E então, só cabe a cada um de nós aceitar ou não. E uma vez desejando estar no comando de nós mesmos, no comando de quem somos, o caminho é para dentro, abaixo dessa camada de ego, onde nós poderemos encontrar o nosso verdadeiro eu, a nossa essência divina, o nosso eu superior, deem o nome que desejarem, mas é esse ser luminoso que habita dentro de nós, né? E essa é a jornada do autoconhecimento. Então, uma vez que nós nos abrimos para essa conexão, a gente encontra o sagrado dentro de nós, a gente encontra a morada da nossa essência, e essa é a conexão com a nossa alma.
Então, esse olhar para a nossa essência nos ajuda a desconstruir essas ilusões, né, dos aprisionamentos, que quem faz isso é o ego, são armadilhas. E por que o ego nos faz acreditar, assim, o tempo inteiro que tudo está contra nós? Já perceberam? Que quando a gente amplia o olhar, a gente sai dessa criança birrenta querendo atenção, porque o ego nos coloca nesse lugar. O ego faz a gente acreditar que todo mundo é contra a gente, que tudo é pessoal. Alguém fez alguma coisinha, foi comigo. Isso é o ego, entendem? Então, o próprio nome diz, né? Ele é o núcleo do egoísmo. Não tem como ser diferente. Então, a gente tem que vencer o ego. A gente tem que colocar ele no lugar dele. Ele é importante? Muito, muito mesmo. Mas a gente tem que usá-lo a nosso favor. Então, quando a gente busca a consciência, a gente joga luz no ego. E aí ele nos ajuda, e aí ele amplia, e a gente muda a forma de olhar a nós mesmos, o mundo e a vida. Sendo assim, então, a consciência divina nos convida a esse olhar mais justo, né? Ampliando ali a nossa razão e fazendo a gente compreender que no universo não tem erro. Tudo está como deve estar, tudo é como deve ser. Todas as experiências que vieram até nós nos colocamos lá, de maneira consciente ou inconsciente, por necessidade. A gente precisou daquela experiência e nada é ao acaso. Então, nada é pessoal e nada é contra nós. Quem fala isso o tempo inteiro é o ego. Quando a gente se abre para essa expansão, a gente percebe o quanto nós mesmos nos colocamos em todas as situações que você julgue boa ou ruim, porque a gente precisava disso. E geralmente, essa é uma porta que vai te levar até algo maior. A dor é sempre o veículo da consciência. Então, quando a gente olha de maneira consciente, a gente deixa de ser vítima e a gente passa a ser responsável por onde nós mesmos nos colocamos. E somente assim a gente consegue mudar o rumo da nossa trajetória por aqui. Sendo assim, eu acredito que não exista nenhum caminho mais justo do que esse, né? De buscar o autoconhecimento, a consciência, porque esse é o despertar da humanidade. Eu acredito sim que a humanidade está aqui buscando essa resposta. Nem todos se sentem prontos para o desafio, mas então, aqueles que se sentem prontos, né? Vocês todos que estão aqui numa quinta-feira à noite, sintam-se felizes, né? Porque vocês aceitaram, nós aceitamos o desafio. E se você escolheu estar aqui, você escolheu se reconstruir com o que tinha, com o que você tem, né? Você decidiu por você, de maneira justa e consciente, parar de reclamar e fazer algo por si mesmo. Então, nós somos seres em construção e quando a gente aceita esse caminho luminoso, a gente aceita o presente que é a vida, que é estar no presente. E eu acredito que o nome já diz por si só, né? Nós estamos aqui e toda a energia que a gente tem para mover na nossa direção é o presente. Por isso ele leva esse nome, porque estar presente é um presente. Oi, voltei para te agradecer por você ter me acompanhado até aqui. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe muito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima semana!